Bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui hoje. Meu nome é Luma e eu vou estar acompanhando o painel dessa manhã como coordenadora discente. Luma, Caso nós não qualquer um estamos te dos... ouvindo. Não estão me ouvindo? Sim? Estão? Estão ouvindo? Acho que sim. Ah, Então, eu vou estar acompanhando o painel dessa manhã. Qualquer situação, qualquer problema técnico, eu estou à disposição para estar tentando auxiliar. E para aqueles que estão acompanhando a gente, então assistindo, infelizmente, pelo modelo como a gente faz, até para garantir a melhor qualidade do áudio, uma interação, a gente não vai possibilitar a abertura do áudio de todos. Então, quaisquer dúvidas, podem estar encaminhando pelo site, pelo chat, perdão, como a gente vai estar trabalhando com o sistema webinar. Eu vou estar acompanhando a todo tempo, para no momento oportuno, essas perguntas estarem sendo direcionadas aos nossos palestrantes e a gente poder ter uma ótima dinâmica de debates ao final. No mais, gostaria de agradecer a presença de todos e me colocar à disposição. Vou fazer brevemente a leitura do currículo dos nossos palestrantes hoje, para nós podermos dar início à nossa sessão. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Camila Inácio pela presença, professora adjunta do Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, graduação e corpo permanente de pós-graduação, professora convidada da Universidade de Paris e Visiting Researcher da Universidade de Ottawa. Após o doutorado pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento do SEBRAP, pesquisadora associada do Centro Brasileiro de Estudos de Direito e Religião CEDIRI, doutora em Direito pela Universidade de Paris. Agradecer também a presença da professora Paula Monteiro, coordenadora adjunta da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, professora titular da Universidade de São Paulo, pesquisadora do SEBRAPS, foi presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento do ano de 2008 a 2015. Em 2008, recebeu a Comenda Nacional de Mérito. Luma, agora parece que parou o som mesmo. Continua sem som. Problemas técnicos, né, gente? Luma, talvez mudar o microfone, não sei se tem foninho, alguma coisa. Me escutam agora? Voltou? Não sei o que aconteceu. Mas queria concluir, então, agradecendo a presença do professor Disseu, membro pesquisador do projeto temático Religião, Direito e Secularismo, a reconfiguração do repertório cívico no Brasil contemporâneo desde 2017, financiado pelo FAPESP, realizado junto ao SEBRASP no ano de 2000, e em 2019 iniciou o pós-doutorado em Sociologia na USP. No doutorado, fez estágio sanduíche na Universidade de Pittsburgh, doutora em Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Queria agradecer a presença de todos e vamos dar início ao painel de hoje. Muito obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao professor Rodrigo Vitorino e a toda a equipe CEDIRI. É a segunda vez que eu venho a esse encontro e tenho muita alegria de estar aqui e ver o quão consolidado, né, o grupo de vocês, do qual eu começo a fazer parte com muita alegria. E quero cumprimentar toda a equipe por esse 7º encontro, né, de pesquisa sobre direito e religião. Obrigada, Luma, pela sua mediação aqui com a gente. Mais uma vez, obrigada, Rodrigo, pelo convite para mim, né? E eu agradeço também Paula Monteiro e André por terem aceitado o meu convite, né? Então, a gente está aqui numa trama de convites. Espero que a gente tenha uma manhã boa para conversar sobre esse tema que a gente escolheu, que é o tema da antropologia, né, da jurisprudência, religião, laicidade, ensino religioso nas audiências públicas da STF. Eu queria precisar que esse tema, ele, na verdade, é inspirado de um trabalho assinado, né, co-assinado por esses autores, Paula, André e Rafael, né, que não está aqui presente, sobre a questão do ensino, então, religioso nas escolas, né? E ele é um dos produtos, dos muitos produtos de um projeto de pesquisa maior, que é o projeto temático, né,
sob a coordenação da Paula e financiamento da FAPESP, o projeto temático Religião, Direito e Secularismo, né? Realizado junto ao SEBRAP. Aqui a gente vai tentar apresentar e discutir os principais, vamos dizer assim, achados, né, da investigação dos pesquisadores, a partir da abordagem que foi a deles, né, específica, né, que se concentrou em analisar, identificar e analisar o material recolhido na audiência pública determinada em 2015, né, no bojo da ADI, então a ação declaratória de inconstitucionalidade, a 4439, em que o STF discutiu, então, né, sobre o ensino religioso. Eu vou, como moderador, eu vou dividir o painel em 5 pontos, em 5 momentos para nós. A gente vai começar com a Paula, que vai trazer um pouco, ela vai falar um pouco sobre como é, do ponto de vista da antropologia, né, olhar para essa instituição de participação, que é uma audiência pública, como uma arena suscetível de contribuir, né, para modelar uma decisão judicial por parte da STF. No segundo momento, a gente passa para o André, que vai contar para nós como é que foi o percurso, vamos dizer assim, né, metodológico, para encontrar, para afinar esse material, essa empiria com que eles trabalharam, né? Como é que foi achar, vamos dizer assim, né, nas falas das 30 instituições, né, que se apresentaram, né, nas audiências públicas, categorias, por exemplo, como laicidade, religião, que eles vão detalhar. A Paula vai fazer isso, né, analisando essas categorias num terceiro momento, não é? Depois, eu vou, ao final, né, vamos dizer, não ainda sobre a Paula, né, ela vai tratar na análise como é que essas categorias, por exemplo, direito, não, religião e laicidade, como é que elas vão sendo delineadas, né, ao longo das manifestações havidas em 2015. Depois eu vou tentar fazer um breve comentário, né, da fala deles, partindo de 2 votos, né, emblemáticos e decisivos naquela decisão, que foi do relator Barroso e de quem divergiu, né, que é o Moraes. Para terminar, a gente abre para uma conversa com a audiência, tá bom? Sem demora, eu passo para a Paula. Paula, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Está mudo o microfone. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite da Camila e o convite do Rodrigo. Acho que vai ser uma manhã bastante estimulante, expor o nosso esforço para uma plateia de especialistas. Vamos ver se nosso esforço resiste ou ele parece um pouco um voo, digamos, uma alucinação de antropólogos quando olha essas esferas jurídicas que são tão complexas e que merecem um conhecimento bastante especializado. Então, na verdade, nossa tentativa aqui é justamente entrar nesse diálogo com, imagino, uma plateia preponderantemente feita de pessoas que estudam direito e ver quais são os caminhos desse diálogo, como é que aquilo que a gente faz e como a gente olha as coisas, como é que ela pode conversar com o modo como vocês olham e como vocês colocam as coisas. Mas, de toda maneira, é preciso dizer de antemão que enquanto antropólogos, olhando para a cena das religiões, a gente tropeça no direito o tempo todo e tem que se haver com ele de alguma maneira. Não há como evitar, não há como falar de religião hoje sem, de alguma maneira, entrar na seara do direito, porque o direito está em todo lugar. Então, como a Camila já colocou, essa sessão vai ser um coral em 3 vozes. Nós vamos falar alternadamente, nós 3 vamos falar sobre esse tema. E eu me propus, a minha parte, a dividir em dois pedaços, né? Na primeira parte, um pouco aceitando o desafio da Camila, mas não sei se eu vou conseguir avançar muito nessa direção, mas o desafio proposto pelo título, quer dizer, uma antropologia da jurisprudência, não sei se eu consigo chegar nisso, mas pelo menos uma antropologia do modo uma antropologia do fazer jurídico, talvez eu formularia dessa maneira. Mas nessa parte eu vou tentar detalhar qual seria, a meu ver, a contribuição do olhar antropológico quando ele se propõe a observar
o que acontece nisso que a gente chama de uma arena, que é o STF. A gente chama esse conceito de arena é um conceito antropológico que pode ser talvez expandido para outras áreas, mas onde a gente observa os atores se engajando numa inter-relação específica e regrada, regulamentada. Isso é o que a gente está chamando de arena. Então, a gente vai chamar aqui o STF de uma arena. Numa segunda parte, depois que o André falar da metodologia, eu vou procurar destrinchar como as categorias religião e laicidade, elas vão sendo moduladas justamente por aquilo que acontece nessa arena, pelo modo como os atores se colocam e debatem esse tema nessa arena. Então, essas duas questões, elas vão ser trabalhadas a partir desse debate específico que a Camila já nomeou, que foi o debate sobre a constitucionalidade do ensino religioso nas escolas públicas, que foi realizado nessa audiência organizada pelo STF em 2015. Então, não vamos extrapolar além desse recorte. Portanto, o que nos interessa aqui é pensar não tanto o ensino religioso em si mesmo, que não é o objeto da nossa reflexão, mas como o debate em torno desse ensino revela certas características a respeito do funcionamento do próprio judiciário, por um lado, e, por outro lado, como esse debate revela os diferentes significados da laicidade. Então, vamos começar por esse primeiro tema e vamos dar como título o STF como uma arena de argumentação. É assim que o STF se apresenta, né? Uma arena de argumentação. O ministro Barroso, quando ele abriu essa audiência, ele localizou a função dessa audiência no modelo democrático contemporâneo. Ele disse as seguintes palavras: a democracia contemporânea é feita de votos, é feita de direitos e é feita de razões. Essa afirmação me pareceu extremamente interessante, vinda de um juiz abrindo uma arena desse tipo, né? E ela enfatiza, a meu ver, a dimensão deliberativa da arena jurídica, muito mais do que normativa. Quer dizer, justamente essa arena, as audiências são para isso, né, evidentemente, mas então enfatizando essa arena, essa aspecto deliberativo, mas ele fez isso numa opção teórica nitidamente habermasiana. Aqui é Habermas puro e simples. E o que está proposto nessa posição habermasiana? Que o espaço, quer dizer, uma definição muito particular do que é a esfera pública, né? Então, para Habermas, no espaço público prevalecem as melhores razões, diz Habermas, pautadas e escolhidas de acordo com a razão pública. Então, a antropologia tem um longo debate com Habermas com relação a essa ideia de razão pública. E também tem uma longa reflexão crítica a respeito dessa definição de esfera pública, no qual prevalecem as melhores razões. Como é que a literatura antropológica tem debatido essa concepção abstrata de esfera pública como uma esfera de argumentação racional? Então, principalmente demonstrando que a própria arena pública, que é a audiência, que é o judiciário, ela de antemão está regulada, e está regulada de maneira invisível. Ela está regulada com implícitos que não são esclarecidos de antemão. As pessoas não estão ali debatendo livremente, sem constrangimentos. Elas estão, na verdade, seguindo certas regras no modo de falar. Então, essas regras, elas afetam tanto as construções dos discursos,
as formas dos discursos e o conteúdo dos discursos. Portanto, é muito difícil partilhar da ideia de Habermas que prevalecem as melhores razões. Né? A pergunta seria por que certas razões prevalecem sobre outras, e seria preciso destrinchar essa forma de prevalecer. Né? Assim, quando a gente observa na prática o que foi dito naquela instância, naquela audiência, pelos representantes que ali compareceram, e quando a gente observa o que foi dito, fica muito evidente que não se trata de uma simples troca de argumentos, que uma simples troca de razões. Eu diria que o constrangimento maior que foi colocado pela regra que preside a constituição dessa audiência diz respeito ao fato de que a linguagem religiosa doutrinária não podia ali ser utilizada. Essa era a regra implícita. Você estava ali como religioso, mas você não podia falar de doutrina. Você tinha que falar de religião sem falar de doutrina. Essa era uma regra implícita nessa regra. Então, o que se esperava dos representantes? Se esperava que eles fossem capazes de, eu ponho entre aspas, traduzir suas crenças religiosas para a linguagem da razão. Bom, essa interpretação racionalista da esfera pública não leva em conta, a meu ver, pelo menos 3 elementos que me parecem fundamentais para que a gente possa perceber que essa tradução não acontece. Né? A primeira questão, o primeiro elemento. A linguagem religiosa, ela não se traduz, entre aspas, em linguagem dos direitos, sem transformar inteiramente o entendimento e a amplitude do que pode ser entendido como religião. Vira outra coisa. Ou vira outra coisa. Não é que a religião seja essencialmente uma coisa, mas aquilo que é entendido como religião, pelo menos como credo e como crença, vira outra coisa. O segundo elemento importante, as diferentes religiões, entre aspas, não são na prática equivalentes. Quer dizer, a gente tem um senso comum que a religião é um fenômeno universal, o que muda é o conteúdo e a forma. Né? Mas, na verdade, as religiões não se pensam a si mesmo dessa maneira. Né? De fato, muitas organizações, por exemplo, o espiritismo, que não se pensa como religião, o budismo, que se pensa mais como uma técnica do que uma religião, as religiões afro, que muitas vezes se pensam como cultura e tradição e não como religião, quer dizer que, então, não é que é tudo equivalente e que a gente vai mudando de uma religião para outra só de conteúdo e de forma. Na verdade, elas são qualitativamente diversas e não podem, portanto, ser traduzíveis entre si. O terceiro elemento que é preciso levar em conta é que nem todos os agentes religiosos têm a mesma habilidade, capacidade e reconhecimento para falar, e treinamento para falar. Na verdade, a Igreja Católica é a mais competente para usar a linguagem da razão. Ao longo de mais de 2 décadas, a Igreja Católica vem trabalhando no Brasil a linguagem dos direitos humanos. E ela vem trabalhando isso num esforço de secularizar, entre aspas, a religião e naturalizar a religião como uma condição humana universal. Essa diferenciação de posição dos atores nos leva a um segundo ponto que a gente gostaria de levantar aqui. A audiência não tem, como sabemos, um poder decisório. Ela se propõe a ouvir a sociedade. Mas ela o faz, e isso me parece importante, quando se considera que o tema trata de causas de forte repercussão social. E como é que ela, então, quando o tema é considerado de forte repercussão social, a audiência aceita que a sociedade fale pela interessante figura desses amicus curiae, né? Que é uma figura integrada
em nosso sistema legal a partir da Constituição. Agora, como é aceito um amicus curiae pelos que organizam a audiência? Esse amicus curiae, ele precisa demonstrar que tem algo que se chama representatividade adequada. Ele precisa representar a sociedade. Bom, muito bem. A partir dessas duas formulações, nos parece interessante sublinhar 2 pontos que acho que merece, eu não vou responder, mas lançar perguntas. O primeiro ponto é o seguinte: a questão de ensinar ou não religião em uma escola pública foi considerado um problema de forte repercussão social. Tanto é que foi levado a uma audiência pública. Vale a pena, então, nos perguntarmos por que esse tema é tão candente? A quem esse tema interessa? O que esse tema põe em risco? Se a gente olhar na prática, esse fenômeno parece, aparentemente, ser um fenômeno marginal e periférico. O que é? Quer dizer, uma única disciplina, entre muitas disciplinas que a escola pública oferece. É uma disciplina que não é obrigatória, é uma disciplina que está só alocada no ensino fundamental. Então, por que sua presença na escola pública é tão perturbadora? O que torna esse tema um problema de forte repercussão social? Deixo essa pergunta para o debate. A segunda coisa a ser observada diz respeito à questão da representatividade desses participantes. A pergunta aqui mais interessante a se colocar seria: quem e como o STF define quem são aqueles que podem falar na audiência? Quanto a isso, a gente tem muito pouco dado, porque o STF não divulga quais as inscrições que não foram acolhidas e quem não foi acolhido. A gente sabe apenas que os pretendentes devem se inscrever, devem apresentar sua qualificação, devem dizer quem são, devem apresentar seu currículo, apresentar sua trajetória e apresentar um sumário de suas posições. Com esse material, o STF decide quem vai e quem não vai. Como é que ele decide isso? A gente não sabe. O que a gente sabe é que o conjunto das inscrições admitidas nesse caso, que foram 32, eu acho, 13 delas eram organizações religiosas, bem variadas, católicas, muçulmanas, batistas, pentecostais, espíritas, israelitas e budistas. 3 delas foram antirreligiosas, ateus, humanistas e maçons. E 14 delas foram associações civis, que bastante heterogêneas, feito de ativistas pró-laicidade, ativistas pró-direitos humanos, juristas e professores sindicalizados. Assim, a gente pode ver que a composição desse mapa imaginário desenhado pelos organizadores da audiência, do que poderia ser a geografia do que pensa a sociedade em geral sobre os sistemas, esse mapa imaginário se organiza a partir de 3 variáveis principais: o mundo dos professores de ensino religioso, o mundo das organizações religiosas, o mundo dos juristas e o mundo das lutas pela laicidade. Isso é a sociedade, aquela sociedade que tem razões a respeito do tema que aqui interessa. Assim convocados, pareceria que, à primeira vista, professores e líderes religiosos teriam interesse nessa disciplina, enquanto juristas e ativistas estariam ali para defender as fronteiras da laicidade. Então, nós teríamos 2 blocos, os que defenderiam a religião e o ensino religioso, e os ativistas e os juristas. Mas quando a gente começa a olhar as falas, tudo se embaralha. Esses 2 blocos não permanecem opostos, tudo se mistura, tudo se confunde, né? Então, esses 2 posicionamentos não se mantêm como separados, eles se atravessam e se misturam.
Um fato que precisa ser notado é que a Conferência Nacional de Bispos, a CNBB, está em todo lugar. Ela aparece como a principal interessada no tema, ela aparece em todas as posições, pelo menos a CNBB e os seus representantes. Ela aparece como convidada, como intimada, como especialista, como sociedade civil, como organização sindical. A CNBB, os interesses católicos estão em toda parte, isso não é dizer pouca coisa a respeito desse tema. Mas, por outro lado, as associações sindicais também são fortemente arregimentadas pela Igreja Católica. E, finalmente, também no mundo jurídico, a gente pode ver que existe a infiltração dos interesses católicos em associações, por exemplo, como a Anajure, onde os interesses religiosos estão muito presentes. Então, o que me parece paradoxal nesse caso é que se os interesses religiosos estão por toda parte nessa arena, como explicar que a maioria dos representantes encaminhou manifestações contra o ensino confessional nas escolas públicas? Isso é um paradoxo bastante interessante. Para responder essa questão, é preciso analisar como esses atores usam a categoria religião e a categoria de laicidade, e quais os sentidos que esses termos vão ganhar nesse tabuleiro e nesse jogo. Mas eu vou retomar esse tema depois que o André falar sobre o modo como a gente trabalhou essa questão. Maravilha, Paula, obrigada. André, palavra contigo. Então, gostaria de agradecer o convite, Camila, gostaria de cumprimentar todos da mesa, Paula, Camila, o Rodrigo também, que nos recebeu. E nas conversas que a gente teve, né, para a organização do painel, com a Camila e com a Paula, a gente debateu sobre como apresentar, por exemplo, esse trabalho de antropologia para um público de juristas e especialistas, ou seja, submeter isso para avaliação. Então, assim, a minha fala, no sentido do que a Paula já adiantou, é indicar o caminho metodológico que a gente percorreu para construir essa pesquisa, que fala sobre uma audiência pública no STF e que pode ser enquadrada como uma antropologia da jurisprudência. Elas têm uma proximidade e é como a Paula já problematizou no início. Então, eu vou levantar a questão para a Paula, sobre a questão metodológica, que ela vai comentar, então, esse sentido dos termos da religião, da laicidade, nesse terceiro momento. Então, eu vou explicar como que a gente classificou esse material e que métodos e materiais a gente utilizou. Então, eu começo mais pelo contexto da emergência desse problema na última década. Então, a história ela começa com o reconhecimento do Estatuto Jurídico da Igreja Católica pelo governo brasileiro em 2010, que admitiu especificamente um artigo, que é o artigo 11, inciso 1, e esse artigo ele assegura o seguinte: o ensino religioso católico e de outras confissões religiosas constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. Quando o Congresso aprova essa concordata, ele simplesmente dá uma interpretação diferente para o artigo 33 da LDB, que passa a ser o ensino religioso confessional. Então, a gente vai utilizar para analisar nesse trabalho uma perspectiva dos problemas públicos, uma perspectiva pragmática de sociólogos franceses, que é para descrever a questão do ensino religioso. A ideia básica desse tipo de questão teórica é que quando as pessoas elas são confrontadas com uma situação, problema, que elas percebem que essas consequências são percebidas e avaliadas por elas como nocivas, como nefastas, uma ameaça ao seu modo de vida, ao jeito de pensar. Então, essas pessoas elas acabam se indignando, se interrogam, elas se associam, se organizam e tentam fazer aí as suas vozes chegar ao público para convencer, mobilizar outras pessoas em grande escala, em escala nacional, como é o problema que a gente tem da questão do ensino religioso. É um tema quente que envolveu grandes grupos da sociedade. Então, a concordata ela insere oficialmente esse ensino religioso confessional na grade curricular escolar. Então, assim, o acordo ele vivifica esse problema público, que é um problema de longa duração. Então, é a partir dessa perspectiva que a gente descreve, então, o percurso histórico da questão,
que está posta nesse trabalho. Ela inicia praticamente em 1930 e ela tem um confronto que a gente identifica lá entre parlamentares conservadores e os integrantes do movimento Escola Nova, e que ele pode ser acompanhado também, posteriormente, dos debates para a elaboração das LDBs no Brasil, dos planos nacionais de educação, e também nas alterações jurídicas que são promovidas em todas as constituições desde então. Então, esse é um material que a gente utilizou para poder classificar e identificar o sentido da laicidade e da religião nesse confronto, ou seja, nesse conflito de atores que concordam ou discordam sobre a inserção desse tema na escola pública. Então, é uma controvérsia. Então, quando a gente analisa a trajetória histórica dessa controvérsia, essa descrição ela fornece para nós uma oportunidade de identificar como esses termos, laicidade e religião, eles são enunciados pelos atores e como eles se transformam nessas disputas, que é o que mais ou menos nós estávamos traçando. Então, a PGR, reagindo a esse novo cenário jurídico, que foi instalado pela Concordata, ela protocola essa ADI 4439 no STF, onde ela requisita, por exemplo, a realização de uma audiência pública. A tese da PGR, ela fortalece, por exemplo, a perspectiva do ensino religioso não confessional, em contraposição ao ensino religioso católico, que é, portanto, confessional, tal como que a gente viu na citação que eu fiz sobre a Concordata, e que altera, então, o sentido do artigo 33 LDB, que dá um entendimento de confessionalidade. O ministro relator, o Luiz Roberto Barroso, ele defendeu a mesma tese em seu voto. Então, esse é o contexto resumido da controvérsia na última década, no momento atual. O material empírico da pesquisa que a gente utilizou, ele constitui-se, então, de documentos produzidos pela audiência, tais como o edital de convocação, os despachos do ministro, os aceites dos amici curiae, os vídeos e as transcrições de 32 oradores e do ministro Barroso também. Porque somente com o texto a gente não consegue captar, por exemplo, as expressões, os sentimentos dos oradores durante a audiência. Então é importante ler o texto das falas deles e assistir os vídeos ao mesmo tempo. A partir dessa empiria, então, nós observamos as regras do jogo de funcionamento dessa audiência pública, nós observamos também quem eram os personagens, as narrativas que eles encenavam e como a laicidade e a religião aparecem, então, nessa arena pública. Então, a audiência pública, assim como a Paula já adiantou, ela não constitui uma arena de disputas, nesse caso. No entanto, de acordo com as regras do jogo que estavam escritas no edital, os oradores eles deveriam, então, descrever o modelo de ensino entre três opções, que era confessional, interconfessional e não confessional. Então, assim, eles também deveriam delinear, além desses elementos, as relações que existiam entre laicidade e o ensino religioso nas escolas públicas. Então, essas regras, elas não foram seguidas pelos atores, como a gente percebeu na análise. E à medida que eles manifestavam uma posição contrária sobre o ensino religioso, também existiam atores que sequer opinaram. Então, é aquela coisa que a Paula já estava adiantando. Como que o ministro decide quem são os atores que participam da audiência pública, sendo que uma boa parte deles não segue a tendência que estava na tese prevista ou nas regras do jogo. Então, essas são opções que não estavam previstas, mas apareceram na audiência pública. Então, na primeira leitura desse material, a gente se depara com narrativas que são cercadas de ambiguidades, que se cruzam e posições, às vezes, não muito claras. Eu vou apresentar para vocês alguns gráficos, planos cartesianos de classificação, onde a gente vai poder perceber, por exemplo, como que essas linguagens elas se entrecruzam, mas entre atores que têm votações completamente distintas, em posições antagônicas. Então, nós realizamos uma análise léxica de todos os textos, que o intuito era classificar os atores, os seus posicionamentos acerca do ensino religioso, e quanto mais mapear os sentidos das categorias que era a laicidade e religião, que era a nossa proposta. Então, é um trabalho que foi de exploração, e que nesse tipo de contexto, ele permitiu a gente verificar as semelhanças discursivas, aproximações, e quais são os tipos de palavras que eles mais utilizam. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um slide. Deixa eu só pedir um minutinho aqui para mim conseguir colocar isso na tela.
Eu não estou encontrando a opção aqui para compartilhar a apresentação na tela. André, não Oi. é na base da tela o share screen? Isso não aparece para você, não? Em verde? Sim, eu cliquei aqui na opção, aparece parte da tela, slides, parte do computador, slides beta, compartilhar tela. Deixa eu ver, não aparece nada não. Eu acredito que se o senhor... Seu arquivo tem que estar aberto, tá? Desculpa. Vai Tá. compartilhar a tela inteira, então aquilo que o senhor estiver vendo nós vamos poder visualizar também. Tá, então eu vou fazer isso. Em vez de selecionar um arquivo específico, que aí mesmo que troque o slide, a gente continua conseguindo ver. Entendi. Então deixa eu tentar compartilhar aqui a tela. Eu não estou conseguindo realmente. Vou ver aqui. Dirceu, Oi. Arquivo, eu posso estar compartilhando a tela. Tá, pode ser, eu vou te mandar. Manda aqui no chat mesmo? Pode ser. Eu acredito que eu consiga baixar, senão eu te envio o meu e-mail pelo chat e faço o compartilhamento para você. Deixa eu só achar o arquivo aqui, por favor. Está enviando. Foi. Ainda não chegou para mim, mas eu acredito Não que chegou. em um segundo chega e eu já abro e faço o compartilhamento. Eu estou enviando. Vamos ver se eu consigo agora. Vocês estão vendo? Sim, André. Agora sim, conseguimos Tá vendo? ver. Então tá. Bom, então aqui, a gente, retomando, eu peguei os textos e simplesmente utilizei um sistema para fazer a classificação dos textos. Então ele separou em 2 grupos. A gente percebe que tem aqui esse primeiro grupo e esse segundo grupo, com cores diferentes e percentual de classificação dos textos. Então, esse primeiro bloco aqui de baixo, que está na cor cinza, vermelho, rosa, é o grupo que refere-se à classificação não confessional. Depois, em azul, azul claro, azul escuro, a gente tem o grupo confessional e o grupo neutro, que foi apenas um ator, mas a gente percebe que o discurso do ator neutro, ele também está totalmente associado com o discurso confessional, que é um discurso que a gente vai ver depois, que fala de paz, de amor, enfim. Aqui eu situei num plano cartesiano essas classes que eu identifiquei para vocês. Por exemplo, a gente tem a classe 1 e classe 2 que estão totalmente divididas e separadas dos demais grupos. A gente vê que essa posição, vermelha e cinza, ela é de pessoas e grupos que a gente classificou que tem uma votação contra o ensino religioso, que não estava prevista no edital, ou seja, eles se opunham completamente a esse tipo de possibilidade de ensino. Citamos o exemplo aí do Amicus Curiae de Direitos Humanos da USP e, inclusive, a Igreja Universal, além de especialistas e juristas que manifestaram uma posição semelhante.
Ao lado, em verde, a gente tem ali a classe 3, que é a classe dos sem posição, e é especificamente do budista. Só que também ela está associada aos espíritas, ao CNTE, também a sindicatos de professores, organizações religiosas e outros líderes religiosos. Mais abaixo, a gente vê ali em roxo, que é a posição não confessional, a classe 6. Ela está bem dividida, quase centralizada no quadrante, o que demonstra que é um discurso bastante... ele é exclusivo desse tipo de voto. E aí a gente vê quem são as instituições, que é o MEC, a OLE, que é uma organização que defende o secularismo, a laicidade, FONAPER, o governo, inclusive, especialistas, os sindicatos. E no quadrante seguinte, também aproximado com os 100 posições, a gente vê o grupo, a classe 4 e 5, que são o grupo dos atores que defendem a confessionalidade. A gente tem ali assemelhados o grupo de yoga, a CONIB, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, líderes religiosos e, inclusive, líderes do parlamento. No gráfico seguinte, a gente vê essa divisão a partir das palavras que eles utilizam. Então, no quadrante vermelho e cinza, e também no rosa, a gente vê que as palavras que aparecem, por exemplo, no cinza, que é contra o ensino religioso, fala muito de laicidade, do artigo 19 da Constituição, fala em crença, em Estado, em direito, a Constituição, as definições, os princípios. No vermelho, a gente fala sobre ensino religioso, ensino fundamental, é um discurso mais associado à educação. E no rosa também, educação, formação, currículo e o conhecimento das pessoas. No outro quadrante, a gente tem, por exemplo, em azul, que eles estão totalmente associados, por exemplo, em verde, a gente vê amor, Cristo, mais, não, acreditar, não podemos. Isso foi enfatizado muitas vezes pela instituição, que eles não podiam manifestar uma oposição e não tinham interesse em manifestar. Mas fala em ódio, fala em Jesus, só que os outros atores também estavam falando sobre isso. E aí, em azul, que é dos atores especificamente que defendem a confessionalidade, a gente vê que são palavras de agradecimento. Aqui, iniciativa, agradece, jurídico, oportunidade, parabenizar, convite, enfim. São palavras que são selecionadas para análise. Aqui a gente tem todas as classificações, o nome das pessoas que falaram, as instituições que representam e também as cores que representam esses discursos. E a gente pode perceber que a IURD e a CNBB têm votações totalmente antagônicas. A Igreja Universal votou pelo ensino religioso não confessional, já a CNBB confessional. No entanto, eles têm discursos muito parecidos. E aí a gente vê que há uma semelhança e aqui nesse quadrante eles se misturam bastante. Por fim, a gente tem as palavras. A gente pode ver, por exemplo, que o ensino não confessional fica bastante separado dos demais grupos, em palavras totalmente isoladas, bem delimitado. Agora, o grupo que envolve, por exemplo, a CNBB e a IURD, ou seja, as votações contra o ensino religioso, desculpa, elas estão totalmente associadas. Ou seja, são palavras e expressões muito parecidas. E quando a gente vê os sem posição e os que defendem a confessionalidade, é um discurso mais misturado, mas a gente pode perceber que são 3 grupos distintos de falas, ou seja, de análise léxica. E deixa eu encerrar aqui esse. Então, foi a partir desses posicionamentos, então a partir dessa análise, que a gente conseguiu refinar essa classificação dos atores em disputa e identificar que instituições e que posicionamentos apresentavam semelhanças. Então, a partir disso, a gente fez uma classificação nova, separando todos os discursos que falavam sobre laicidade, sobre religião, e os resultados dessa análise léxica, eles auxiliam a gente no processo de classificação dos textos, então, visto que ela mostra aproximações discursivas, as ambiguidades discursivas também, e que podem ajudar o pesquisador nessa fase de descrição sistemática da controvérsia e desses termos em disputa. Era isso que eu ia falar agora. E aí depois deixo o restante das questões para a gente discutir no momento de discussões. Obrigada, André. Muito obrigada. Quando você mostra esses gráficos, né, e essas imagens, eu acho que elas são instigantes, elas são intrigantes. Também já temos uma questão ali perguntando se há
sobre o que vocês falaram até aqui, um artigo já disponível online, né? Esse trabalho já foi publicado, depois ao final peço que vocês o referenciem na revista exata, eu não tenho aqui na minha mente. Eu vou passar sem demora a Paula para alinhavar a fala. Paula, tá mudo. Esqueça de tirar. Então, eu vou levar algumas conclusões que os caminhos que a gente percorreu. É claro que não é o único, o material, como o André mostrou, é muito variado, muito rico, então, mas eu vou apontar um caminho para ir encerrando. Então, como a gente pode ver, o debate sobre o ensino religioso na escola pública é muito quente até hoje, porque é um dos caminhos para a discussão do que é a laicidade. Né, da laicidade, porque a escola pública, de maneira implícita, ela é percebida como o lugar da produção de uma formação cívica para o cidadão brasileiro. Então, esse lugar é um lugar de disputa de narrativas, a escola pública é um lugar onde as linguagens entram em disputa para definir quem é esse e como pensa esse cidadão brasileiro. Então, é interessante, no entanto, perceber que nem a religião, como eu estava dizendo anteriormente, e nem a laicidade são autoevidentes, não são categorias que a gente sabe de antemão o que elas significam e não sabe de antemão o seu alcance, né? E nem como elas são definidas. São categorias que, na verdade, estão em disputa, seu conteúdo e sua forma estão em disputa por todas essas narrativas que o André mostrou dispersas nos discursos. Então, nosso estudo, o que mostra, em primeiro lugar, é que os sentidos de religião e os sentidos de laicidade estão sempre em disputa. Né? Então, na verdade, nessa arena, não estava em discussão se o ensino religioso ia ser eliminado ou ia ser tirado da escola pública, embora alguns atores que estavam ali quisessem isso e desejassem isso, mas isso não estava em disputa, eles estavam lá só marcando posição, porque essa questão não estava aberta à discussão, né? Porque esse regramento já foi definido pela Constituição de 88. Qual era a discussão, então? Era a discussão de produzir compatibilidade. Essa foi a formulação. Como compatibilizar a obrigatoriedade de dar religião, de oferecer religião, isso é obrigatório oferecer a disciplina na escola pública, e como compatibilizar isso com escola pública laica. Né? Parece uma contradição em termos, o esforço ali era fazer as duas coisas se tornarem compatíveis. Então, como é que isso foi feito nessa arena? A nosso entender, o trabalho mostrou que a salvaguarda da laicidade se fez por meio de duas operações distintas, mas correlatas entre si. A primeira operação foi garantir que essa disciplina não fosse obrigatória. Essa disciplina é obrigatória a oferta, mas ela é eletiva, porque o aluno pode escolher. Então, se o aluno pode escolher, a laicidade está salva, porque tem ali aquilo que é o princípio fundamental da laicidade, que é a defesa do princípio de escolha. Né? Então, a liberdade de consciência estava protegida, porque o aluno pode, quer dizer, a criancinha de 6 anos pode escolher se vai ou não fazer essa disciplina. Evidentemente, na prática, isso coloca um monte de questões da possibilidade de uma criança escolher ou não se vai fazer, seguir esse ensino. Essa questão de ser eletiva foi a primeira operação de tornar essas duas coisas compatíveis. A segunda é um pouco mais complexa e é essa que eu vou tentar me deter agora. Eles promoveram uma espécie de divisão da categoria de religião em dois elementos distintos, que o André já se referiu. A religião foi dividida em ensino religioso confessional e ensino religioso não confessional, como se a religião pudesse ser entendida como duas coisas distintas. Né? Então,
a votação da Lei de Diretrizes e Bases em 1996, ela colocou um primeiro problema para a questão do ensino religioso na escola pública, porque ela inseriu no ensino básico, ela permitiu que todas as religiões pudessem se habilitar para oferecer o ensino religioso na escola pública. Ao fazer isso, ela colocou um problema, né? O IBGE elenca 147 diferentes religiões. Então, como é que você vai, em nome da diversidade, colocar 147 diferentes religiões no ensino público, né? E sustentar essa diversidade para que a escolha seja efetivamente livre. Então, foi colocado ali um cavalo de Troia a ser resolvido, como garantir a escolha e o direito à diversidade num país em que a diversidade religiosa é dessa monta, né? Então, essa novidade, ela modificou inteiramente a percepção do que era chamado e entendido como religioso até então. Porque quando se falava de religião, imediatamente se pensava na religião católica. Isso era religião, né? Ser católico era religião. Essa naturalização do catolicismo como religião fazia com que o ensino religioso até então se confundisse com o ensino de religião. Isso era ensino religioso. Ensino religioso era ensinar a religião. A religião era religião católica, né? Mas a lei, a LDB, desnaturalizou essa equação de religião católica, né? A aceitação da ideia de que outras religiões também pudessem pleitear o acesso ao ensino obrigou a um deslocamento do significado de religião e uma redefinição dos objetivos dessa disciplina. Não se tratava mais de um ensino de religião, mas sim de um ensino sobre religião. E isso muda tudo. Para dar conta desses novos objetivos, introduziu-se essa distinção entre ensino confessional, ensino não confessional e ainda ensino interconfessional, né? Que era outra possibilidade que depois acabou caducando. Essas distinções me parecem extremamente interessantes, porque elas revelam como o Estado está redefinindo e regulando o que deve ser entendido como religião. As novas regras, elas visam excluir os conteúdos considerados doutrinários da disciplina, elas visam limitar o monopólio católico sobre essa disciplina e visam, sobretudo, garantir o que eles entendem como autonomia da decisão sobre os conteúdos dessa disciplina, e essa autonomia foi conferida àqueles que estão diretamente envolvidos nessa transição, nessa transação, quer dizer, as escolas e os professores. Então, a decisão do conteúdo sai do governo federal e vai para o nível dos governos estaduais e das suas formas de organizar esses conteúdos. Então, a exigência constitucional de respeitar a pluralidade religiosa no ensino fez, portanto, emergir um novo entendimento da categoria religião, que passa a ser tratada de maneira cada vez mais dissociada da ideia de crença e de doutrina, isto é, religião e confissão deixam de ser termos necessariamente equivalentes. Então, cabe aí uma observação, porque sobretudo para a religião católica, que religião e confissão é absolutamente inseparável. Os católicos acham absurdo separar religião e confissão. Religião é confissão, eles não veem como isso pode ser separado. Mas para os budistas, para a yoga, mesmo para os afros, essa necessidade não é evidente, né? Para os budistas, religião é uma técnica de aprimoramento de si. Para os afro, pode ser um legado cultural. Então, não precisa ser doutrina, crença e confissão, e fé, né? Então, a tese
da Procuradoria-Geral da República, na apresentação da ADI, defendia que a única maneira de compatibilizar o Estado laico com o ensino religioso na escola pública consistia na adoção do modelo não confessional, como o André já apontou. Nesse modelo, a disciplina deveria ter como conteúdo programático não a exposição de doutrinas, nem a exposição de fés, mas sim a exposição de história das diferentes religiões, inclusive a expressão e o entendimento das posições não religiosas ou antirreligiosas, que também deveriam estar presentes na escola pública. Então, essa disciplina para os procuradores deveria ser ministrada por professores não vinculados às igrejas, não vinculados às confissões religiosas, e eles deveriam ser impedidos de tomar partido. Bom, nós sabemos que depois, no voto final dos ministros, toda essa posição da Procuradoria-Geral foi derrotada, mas depois a gente pode discutir isso. Mas para garantir o princípio da laicidade estatal, a posição majoritária dos presentes, além dos procuradores, elabora um conceito chamado de religião em geral. Me parece esse conceito muito interessante. Religião em geral, o que é uma religião em geral? É uma religião destituída de doutrina, destituída de crenças, destituída de fé, de gestos piedosos, de ritos, mas uma religião portadora de valores comuns, tais como igualdade, paz, espiritualidade, respeito à diferença. Haveria, pois, um modo laico de ensinar a religião, que se definiria pela maneira como se aborda o fenômeno religioso, sobretudo quando se leva em conta que não tem só uma religião, mas que as religiões são diversas. Portanto, eu diria que a simples exigência de incluir o princípio da pluralidade religiosa no ensino público acabou fragilizando o entendimento católico do ensino religioso como expressão de uma confissão. Então, vamos para as considerações finais, e eu chamaria a atenção para os seguintes pontos. Pode-se notar uma silenciosa contradição na própria configuração dessa cena jurídica. Ao mesmo tempo em que a representação católica foi aceita como a maior expressão da sociedade, né? A expressão maior da sociedade, entre aspas, porque ela estava em todos os lugares dessa audiência, né? Em todos os lugares disponíveis para a fala, os católicos estavam representados. Surpreendentemente, as posições majoritárias de todos foi que o ensino deveria ser não confessional. Quer dizer, a posição católica foi surpreendentemente minoritária, embora ela estivesse em todos os lugares. Além disso, a votação final da matéria pelo STF, 2 anos depois, em 2017, julgou improcedente a ação, a ADI. E por margem estreita de votos, isso é importante sinalizar, foi um debate de 6-5, né? quase metade, os ministros derrotaram completamente o Barroso, entendendo que o ensino religioso nas escolas públicas podia, sim, ser confessional, como quer a Igreja Católica, e ser lecionado por representantes de uma religião, por padres, pastores, mães de santo, instrutores de yoga e etc. De qualquer modo, independentemente desse resultado e da divisão de forças no próprio Supremo, que essa votação revela, né, nos parece que o que eu chamo de performance da audiência, né, como as pessoas se apresentaram nessa audiência pública, ela revela os diferentes modos como as categorias religião e laicidade são operadas. As normas que organizam essa encenação também revelam a sobredeterminação ideológica e política desse jogo.
como em qualquer outro debate público, essas regras determinam que os o que os participantes podem dizer, o que os participantes podem falar e como os participantes devem falar. Mas antes mesmo do início do debate, as possibilidades de argumentação estão sobredeterminadas nesse jogo por duas formulações implícitas básicas. A primeira, o ensinar religião, o ensino de religião na escola pública não fere em si mesmo o princípio da laicidade, por isso que ela está na Constituição, embora o ensino na escola pública seja laico. Então, em princípio, o ensino de religião não infere a laicidade da escola. E segundo, religião e confissão não são termos necessariamente equivalentes. Essas eram as duas premissas básicas da audiência, e é em torno dessas premissas que todo o debate foi realizado. O que vimos ao observar as falas dos participantes é que, na verdade, a maior parte dos que participaram desse jogo, embora não tenham feito falas em torno dessas duas questões, muitos achavam que nem se devia tratar dessa questão, eles não tinham força suficiente para mudar os termos do debate. Portanto, ou se calaram ou nem fizeram parte do jogo. De qualquer modo, a própria exigência do jogo, que obriga os atores a compatibilizar a proteção da laicidade com a oferta do ensino religioso, acabam por conseguir modelar o princípio da laicidade e a própria definição hegemônica do que pode ser compreendido de religioso. A emergência e ampla circulação dessa estranha categoria ensino religioso não confessional é um indicador de que, no contexto do pluralismo contemporâneo, não há mais como fazer da escola pública uma simples fornecedora de alma para as igrejas, como o fazia até então a religião católica. Muito obrigada. Professora Camila, o microfone da senhora está ligado. Essa coisa de microfone é um horror, porque ele está sempre desligado quando tem que estar ligado e vice-versa. Então, realmente, a gente não tem a menor chance. É muito recorrente. Eu quero agradecer mais uma vez Paula Monteiro, André Gerard. Eu adoro o trabalho que eles acabam de apresentar. Como vocês viram aqui, André colocou inbox no chat. E esse trabalho já foi objeto de uma publicação disponível para todo mundo, quem quiser ver em detalhe, né, o que eles apresentaram hoje. Como a gente teve um pequeno atraso, e eu vejo que já temos perguntas, eu quero que a gente tenha essa chance de conversar, eu vou tentar reduzir um pouco o comentário que quero fazer, para a gente ter esse tempo, né? Acho que, outro dia, conversando com Paula a respeito de a questão quilombola, né, e a dificuldade de saber quem é essa gente, né, quem é a comunidade tradicional, ela trouxe a expressão, bom, foi um presente de grego, o cavalo de Troia, que ela já citou na fala dela, que a Constituição nos deixa. E fizemos um paralelo com a questão do ensino religioso, que é um cavalo de Troia, assim, é menos um presente de grego, ele já estava previsto, né, antes em outras constituições, mas é verdade que a controvérsia, ela se reedita e se torna mais candente no nosso marco de pluralismo hoje, né, sem dúvida. Eu queria fazer um comentário, tentando relacionar um pouco a fala deles com uma leitura que fiz dos dois votos, então o do Barroso e do Alexandre de Moraes, porque para mim era questão de saber, olha, até que ponto essa audiência, né, como esse lugar da participação, do pluralismo, a polifonia social, ela consegue de fato servir de antecâmara, né, para que o que é gestado nos votos, se eles se fazem ouvir mesmo ou não, se aquilo reverbera ou não. E um segundo ponto, como é possível, partindo, né, de um ponto que me parece bastante convergente, não é? O relator e o ministro que divergiu, que é o Alexandre de Moraes, não é, chegaram em lugares completamente opostos, porque foi isso que aconteceu, segundo a minha leitura. Esses dois ministros, eles afirmam, eles estão completamente, vamos dizer assim, convencidos da inseparabilidade, ao contrário, do quanto, né, Estado laico e liberdade religiosa se pressupõem mutuamente. Né? Eles falam isso de forma muito aberta,
e muito marcada nos votos. Acontece que eles saem desse mesmo lugar e eles chegam em lugares diferentes. Então, me preocupei também em entender se foi ouvida a sociedade civil e, ao ser ouvida, o que eles fizeram com isso e onde que eles chegaram. A Paula já adiantou, temos um resultado que mostra o quanto a questão é fraturante, né, divisiva até hoje, 6-5 não é pouca coisa, é muito dissenso para uma só questão, não é? Eu queria só evidenciar essa tese central e separar para mim o que ela tem de mais importante. Quer dizer, você tem... perdão, me perdi aqui no meu... na minha apresentação, quer dizer, para eles, somente o modelo não confessional de ensino religioso, quer dizer, não vinculado a religião nenhuma, nem mesmo interconfessional, nem mesmo ecumênico, né? Só o não confessional nas escolas públicas é capaz de se compatibilizar com o princípio da laicidade estatal. Nessa modalidade, a disciplina consiste na exposição neutra e objetiva, essa expressão ela é fatal aqui na argumentação dele, das doutrinas, práticas, história e dimensões sociais das diferentes religiões, incluindo posições não religiosas. E é ministrado por professores regulares da rede pública de ensino e não por pessoas vinculadas às confissões. Deve ser de matrícula necessariamente facultativa. A oferta obrigatória, a matrícula é facultativa, não é? Ele parte de um pressuposto que é o seguinte: olha, o Estado laico significa, não é necessariamente você respeitar 3 condições: uma separação formal, né, entre Estado e Igreja, e necessariamente essa separação formal ela é abalada, né, quando você tem uma oferta de uma disciplina de ensino religioso dado, né, por religiosos, né? Pressupõe, em segundo momento, a neutralidade estatal em matéria religiosa. Isso significa uma neutralidade em termos, vamos dizer assim, né, que é simbólico, é institucional, é formal também, isso tem que ser respeitado. Necessariamente, você não pode nem promover, nem subvencionar, nem obstaculizar qualquer crença, né? Você tem que se manter neutro, né? Sobretudo, como disse Paula, né? Isso é uma informação retirada, inclusive, se não me engano, foi a plataforma Desca que trouxe essa informação, sobre as mais de 140 dominações no Brasil, né? Necessariamente fere a neutralidade você, vamos dizer assim, ou promover, né, optar por uma ou algumas, não é? Num cenário de tanto pluralismo. O terceiro conteúdo, né, dessa laicidade de Estado é a garantia da liberdade religiosa, ou seja, o Estado laico, justamente por ser laico, ele é o fiador da liberdade religiosa. Não é? Liberdade religiosa significa para mim, para você, para todos, não é? Inclusive os que não têm fé nenhuma. Isso tem que ser protegido. Só o ensino, não é, não convencional, ensino religioso não confessional, está à altura de garantir essas 3 condições, respeitando, então, a integridade do conteúdo jurídico, né, da laicidade. Enfim, o Barroso é um ministro que trabalhou diretamente com as principais teses trazidas pelos atores nas audiências públicas. E ele só teve, sobretudo, a argumentos ligados a uma certa materialidade, certo? Ele repete, pelo menos em 2 lugares, a expressão levar o ensino religioso para a sala de aulas, ou, né, como, não é, as religiões vão estar presentes no chão da sala de aula. Quer dizer, esse conteúdo muito material de como a coisa vai de fato se dar, e não como ela poderia idealmente se dar. Não é? Ele fala, por exemplo, não é, dessa maioria, né? Para ele não passou de jeito nenhum, né? Não era anódino que a maioria, inclusive dos atores religiosos, tenham se manifestado contra, não é, um ensino religioso confessional, não é? Ele cita, por exemplo, a dificuldade, aqui ele fala sobretudo aqui sim da plataforma Desca, não é? A dificuldade, por exemplo, em não você tem, por exemplo, hoje você não tem uma base que é comum. Hoje, em 2017, né, no momento da decisão, você não tem uma base comum nacional, então os 27 estados no Brasil e o Distrito Federal estão fazendo de uma determinada maneira. Alguns, por exemplo, a matrícula é automática, o que necessariamente fere a liberdade religiosa, e com isso, não é, o Estado laico lá atrás. O aluno é que tem que falar que não quer, e não o contrário, falar expressamente que quer. Por exemplo, há uma ingerência, né, das organizações religiosas na escolha, né, na aprovação ou não de professores. Há impedimento de algumas autoridades religiosas de matriz africana de adentrar o espaço escolar.
existem casos de intolerância religiosa ligados diretamente àqueles alunos que não querem fazer a aula determinada como o ensino religioso confessional, justamente por não confessarem, né, daquela religião. E daí temos casos de intolerâncias religiosas que podem ir do verbal ao físico ao mais grave. Enfim, ele cita essa situação fática, vamos dizer, né, para dizer o seguinte: olha, não tem como, né, você garantir que condições de igualdade, né, estejam presentes, não é, quando você fala de um ensino, não é, religioso confessional, né? Isso tendo em vista o marco do pluralismo em que a gente se encontra. Ele, então, argumenta, sobretudo, com base nas informações trazidas pelos Amit Curry, né, e pelas manifestações em sede de audiência pública. Enfim, ele fala, então, que a escola não pode se tornar, por ser pública, por ser um lugar público, não pode se tornar um ambiente de doutrinação. Donde a necessidade de garantir, então, esse ensino neutro e objetivo, não é? Essa expressão vai ser muito criticada depois. Do que se trata? Do que o Barroso está falando? Na verdade, é algo que não vai falar de doutrina, que não vai falar de crença, e sim expressões gerais sobre várias religiões, né? Isso Paula já tocou de alguma maneira. Acontece que o voto do Alexandre, não é, ele começa por reafirmar essa indissociação, essa pressuposição mútua entre Estado laico e ensino religioso, mas ele vai para um outro lugar. Ele vai achar curioso, e daí ele está dando uma cutucada, uma alfinetada no próprio Barroso, que esteve, por exemplo, na fila de frente, né, da aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo, quer dizer, reconhecer a pluralidade e a igualdade para um outro tipo de diferença. E aqui, segundo Barroso, segundo Moraes, ele está, vamos dizer assim, encabeçando, ouvindo a sociedade civil, mas encabeçando justamente aquele grupo que quer pegar essa mesma liberdade, essa mesma igualdade no campo da religião, fazendo sim um juízo de censura prévia, não é? É assim que ele vai chamar, ao que ele fala que seria esse ensino religioso oficial, quer dizer, o ensino religioso do Estado, né? Neutro, metafísico, né? O Moraes vai falar, não existe, não é possível fazer um ensino religioso neutro. As religiões não são neutras, não é? Faz parte do Estado laico proteger a liberdade religiosa inclui também, aqui nesse caso, o direito individual de cada um, né? De o quê? Aprender, né? Sobre a sua religião de confissão, né? A religião dos pais, a religião do próprio aluno. Então, isso tem que ser protegido. Então, não existe neutralidade possível. O Estado, sim, tem que garantir para que todas, em igualdade de condições é uma expressão que aparece pelo menos 10 vezes na peça, né, no voto do Barroso, mas de uma maneira outra, diferente. Eu vou chegar nisso aqui. Mas ele vai falar, o Estado, na verdade, não tem que ir atrás dessa neutralidade, pelo contrário, não é? Pelo contrário, as religiões elas vão chegar como são, não é? E a partir de parcerias, né, com organizações religiosas, assim como já fazemos, por exemplo, na orientação, né, em caso de presídios em saúde, em que essa cooperação, né, de interesse público é possível, podemos fazer isso com, né, os atores religiosos, para que eles estejam presentes nas escolas, todos e cada um segundo o seu credo e a sua fé. Não há neutralidade possível. Como é que você vai falar, ele cita Ipsis Literis, do mistério da Santíssima Trindade de uma maneira neutra e objetiva, não é? A filosofia não pode fazer isso, a filosofia poderia fazer isso, a história poderia fazer isso, a religião não pode fazer isso. Então, você tem uma contradição em termos, né? E, na verdade, uma imposição autoritária de uma certa, então, um ensino religioso oficial do Estado, não é? Então, quer dizer, o que a religião não pode fazer, o Estado faz em termos, vamos dizer, metafísicos, né? Em cima de objetividade, de uma neutralidade que pode dificilmente ser obtida. Isso se assemelha, então, a um tipo de censura prévia e mata, ou, vamos dizer assim, ele usa a expressão, vamos dizer, mutila os dogmas, não só os dogmas católicos, ainda predominantes, mas os dogmas de todas e quaisquer religiões que poderiam, né, e teriam o direito de estar presente em sala de aula. Enfim, acho que temos aqui, e eu gostaria de fechar com essa ideia, eu estou tendo que me antecipar muito aqui, me cortar um pouco do que eu estaria como argumento, para a gente ter um tempo de discutir,
eu queria fechar com o seguinte, me parece que temos uma cisão, né, entre a compreensão de um ministro e de outro, né? Quer dizer, eles saem de um lugar que é parecido, eles chegam em um lugar oposto. Como é possível? Isso é possível porque eles não somente eles têm concepção diversa da laicidade, da dimensão que isso pode ter, né, sobretudo na questão, né, do ensino religioso, mas, sobretudo, eles partem de ideias diversas de igualdade. Não é? O Barroso, ele toma decisão com os dois pés fincados no chão. Me parece que, em algum momento, ele está muito mais preocupado com uma certa economia de gestão de aulas, do que vai ser possível ou não no chão das fábricas, né, das escolas, promover em termos de igualdade, não só de liberdade, tendo em vista que temos recursos escassos, temos religiões ainda majoritárias que têm todo o interesse de permanecerem como tal, temos, vamos dizer assim, uma disputa aberta, não é, a cada esquina em que uma escola se presta a falar de religião. Então, quer dizer, para ele não é possível isso, para proteger uma igualdade não só formal, mas material, certo? O Moraes, perdão, ele já parte de um lugar contrário. Ele já parte, olha, justamente porque há liberdade, não é? Há possibilidade de igualdade, porque as pessoas vão reivindicar um lugar, não é, para aquele credo. Não é? Basta que ela se associe às escolas e faça ser possível, né? Vamos dizer, ministrar essas aulas. Então, vamos dizer assim, que me parece que o desencontro, né, dessas posições, desses ministros, não dá medida apenas de um imbróglio referente ao ensino religioso no país, né? Mas fala de uma forma mais abrangente de como o STF, ou mais propriamente, né, essas ilhas de jurisdição, né, que a gente vê ali, como é que elas concebem a delicada relação entre liberdade religiosa e pluralismo religioso, com toda a diversidade que tem dentro. E, de uma maneira ainda mais abrangente, a relação mais problemática entre liberdade e igualdade. Enfim, acho que o que Paula e André encontram, né, de polifonia, né, no campo das audiências públicas, e a gente pensa, claro, é o lugar da sociedade civil, é o lugar da desordem, do dissenso, o que eu tento demonstrar aqui que o lugar da decisão, né, o lugar do plenário, né, com essa decisão de 6-5, de alguma maneira reverbera, não é, essa construção, né, laboriosa e muito disputada, né, do que seja. Aqui, no caso, não só a laicidade, mas também a igualdade. Enfim, eu termino aqui. A gente pode ter alguns minutinhos para conversa, mas o mais importante é agradecer mais uma vez Rodrigo, equipe, Paula Monteiro e André Gerardi. Eu sei aqui, colocaram para mim, a gente tem 15 minutos além do horário. Ah, isso é muito bom. Então, quer dizer que isso dá uma margem para a gente conversar. Porque tínhamos um teto de 10h30, temos 10h27, estaríamos terminando. Então, nós temos aí mais ou menos 18 minutos para conversar. Pergunto a Luma ou alguém aqui do apoio, eu não necessariamente acompanhei os chats, mas eu sei que temos perguntas. Então, vou tentar fazer uma triagem aqui para que a gente possa falar um pouco, né? A primeira já foi respondida com relação ao artigo, né? O André colocou. Temos Gleidson José, bom dia. Em 2017 foi promulgada BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Esse documento normativo aprova o ensino religioso atrelado aos direitos humanos, à diversidade religiosa, realçando a leitura das ciências humanas e, objetivamente, das ciências da religião. Os pesquisadores têm acompanhado a repercussão desse novo instrumento normativo da educação nacional? Enfim, temos essa primeira pergunta. Sei que temos mais uma aqui. Sérgio Luiz Tavares. Pode-se dizer, de um modo geral, que essa controvérsia sobre a inserção ou não do ensino religioso nos currículos ocorre mais no campo das religiões prosélicas do que na seara das chamadas religiões culturalistas? Ele está perguntando. Tá? Mais uma questão do Gleidson. A Constituição Federal veda o proselitismo na oferta do ensino religioso. À luz dessa decisão da STF, o que configuraria o proselitismo no ambiente escolar? A ver,
Temos uma pergunta, doutora Paula, é do Daniel Maia. As perguntas que eu acabei de ler, elas são em geral, tá bom? Então, assim, não está direcionado para ninguém, então imagino que a gente possa deixar aberto. Pergunta, doutora Paula, como ela observa a posição da Corte Europeia de Direitos Humanos quanto à compatibilização entre igrejas estatais e liberdade religiosa? No Velho Continente, a Corte compreende a formação histórica dos vários Estados-membros, mas não exige ou impõe um dever de neutralidade, desde que sejam respeitadas as salvaguardas da liberdade religiosa instituídas, né, pelo Convênio Europeu de Direitos Humanos. Assim, tradicionais estados confessionais europeus não têm problema em compatibilizar o funcionamento dos órgãos públicos com a liberdade religiosa dos cidadãos. Embora seja acadêmica historicamente defensável, a associação entre liberdade religiosa e laicidade, essa relação é estritamente necessária? É uma pergunta aqui do Daniel. Tá bom. Então, aqui vocês só estão repetindo, né? Temos também o nosso colega, professor Fábio, que quer se manifestar. Eu não sei como é que a gente se organiza aqui. Paula, André, quero primeiro passar para vocês, né? Temos questões de ordem geral e algumas bastante pontuais. Como é que vocês querem se manifestar? Eu acho que a Paula começa, porque ela já tem essa pergunta direta para ela, e tem essas mais gerais. Aí eu fico aguardando. Pode ser? André, acho que essa a legislação, você pode responder essa da a primeira eu posso responder, sim. Se quiser, pode responder, depois a gente vai na ordem para da Base Nacional Curricular, sim. Bom, esse é apenas um documento, né? Existem outros tipos de dispositivos normativos que deveriam afetar a oferta de ensino religioso ou não. Um deles é a CONAI 2010, 2014, 2018, que é a Conferência Nacional de Educação. Quando estava no governo Lula, no governo Dilma, foi aprovado que o Conselho Nacional de Educação, por meio da CONAI, iriam elaborar o texto base que daria, então, início ao Plano Nacional de Educação, que esse que foi aprovado recentemente, em 2014, que foi objeto de intensa controvérsia por causa da questão da ideologia de gênero. Então, teve lá atores religiosos que estavam combatendo a inserção desse tema, que, na verdade, é as questões de gênero, educação sexual, inseridas no ambiente escolar. Então, a CONAI 2010 e a CONAI 2014, elas subsidiam documentos do MEC e, ao mesmo tempo, elas estão vinculadas, têm poder de lei, dizendo o que a legislação, para onde ela deve caminhar. E essas duas CONAIs, elas definem, por exemplo, que o ensino religioso deve ser não confessional, e a escola deve ser laica. Então, eles fazem uma série de debates, são quase 2 anos de debates municipais, estaduais e federais. Ou seja, esse é um tipo de documento. A gente tem a BNCC, a gente tem o Plano Nacional de Educação. Então, a BNCC, na prática, é só um rescaldo do Plano Nacional de Educação. Então, na prática, deixa eu ver aqui a pergunta direitinho. Esse documento está atrelado aos direitos humanos. Bom, ele está atrelado aos direitos humanos, mas os atores que estão julgando e participam das comissões na Câmara dos Deputados, eles são têm uma boa composição feita por deputados que são religiosos. E, ao mesmo tempo que a gente tem essa composição, existe uma grande contraposição desses direitos humanos, ou seja, tudo que está relacionado a questões de gênero, questões de orientação sexual, praticamente são sublimadas do texto. Então, os direitos humanos aparecem de outras formas, mas não relacionados à sexualidade, nem à questão dos direitos humanos na educação, que são políticas públicas que já vêm sendo construídas durante os governos Fernando Henrique, Lula e Dilma, mas eles são simplesmente retirados pela via da educação. Então, esse é apenas um documento, ele ainda é recente, ele ainda tem repercussões, e a controvérsia não acabou, porque tem o planejamento do livro didático. Então, é um debate ainda que está em evidência. Começa em 2010, ele emerge muito em 2015, fica de sobremaneira na mídia e também no Congresso em 2018, e agora ele sofre um arrefecimento por causa da pandemia,
por causa dos trabalhos da Câmara dos Deputados estarem meio devagar. Então, na verdade, esse é apenas um documento e ele refere-se a direitos humanos, mas nem sempre aplicam eles na prática. Paula, você quer falar sobre a questão, pode-se, de um modo geral, que essa controvérsia sobre a inserção religiosa... Vou retomar rapidamente isso. Quer dizer, o que eu gostaria de, primeiro, frisar, que é uma coisa bem difícil de fazer as instituições entenderem, é que a noção de religião é uma noção histórica. É uma noção que se constitui, do jeito que a gente entende hoje, só no século XIX. O que a gente entende, quer dizer, a partir do trabalho elaborado pelos leitores, pelos intérpretes historicistas da Bíblia, que começaram a elaborar um conceito de religião baseado. Religião é crer em uma doutrina, né? Isso é religião, ter uma fé em uma doutrina organizada e professar essa fé. Esse conceito é absolutamente particular e ele tem como fundamento o cristianismo. Então, o que a gente olha e fala as religiões e acha que todas as religiões são uma versão dessa estrutura cristã de entender o que é uma religião. Então, tanto os evangélicos quanto os católicos entendem a religião assim, como a profissão de uma fé em uma doutrina. As outras, a gente chamou de religiões e passaram a ser aceitas como religiões num longo processo histórico que, para elas estarem presentes na vida pública, elas precisaram se apresentar e ser aceitas como religião. Então, a gente chama tudo de religião. Espiritismo é religião, Umbanda é religião, Candomblé é religião, Yoga é religião, ateísmo é religião. Tudo é religião, porque a religião é a categoria com a qual essas coisas se apresentam para ser aceitas e reconhecidas na esfera pública. Então, esse é o problema do raciocínio do Alexandre, do Alexandre de Moraes. Porque o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo ali que as pessoas têm que escolher entre religiões. E cada religião é um modo diferente. Então, uma religião acredita em Jesus Cristo, outra religião acredita em Buda, outra religião acredita não sei o quê, como se tudo fosse equivalente. E o aluno vai lá e escolhe entre aquilo que ele mais quer acreditar. Mas isso que eu estava tentando explicar na minha fala inicial. Não existem religiões prosélitas e religiões culturalistas, né? Existem. Aquilo que marcou o modelo do que é religião, que é o cristianismo, que é prosélito e que faz proselitismo e que quer converter, porque acha que a única religião verdadeira é que todos devem ser cristãos, sejam evangélicos ou católicos, e o resto que está ali tentando... O espiritismo nunca se achou que era uma religião. O espiritismo se apresenta como uma ciência. O espiritismo não quer converter ninguém. O espiritismo é aberto a qualquer religião, entre aspas. Se você é um bandista, você vai no espiritismo. Se você é católico, você vai no espiritismo. Se você não é nada, você vai no espiritismo. Então, é uma forma de conhecer que se apresenta para o mundo. Então, essa é a grande dificuldade de falar quando a gente equaciona, quando o pluralismo religioso equaciona todas as religiões na mesma forma, a questão da laicidade fica complicada de resolver, porque, na verdade, a gente está invisivelmente impondo a maneira cristã de entender o que é religião. E aí não dá certo. Eu gostaria de complementar também a fala da Paula, que essa controvérsia ela não se dá só do ponto de vista religioso, ela ocorre no ambiente do parlamento, no ambiente judiciário, ou seja, é ali que essa controvérsia emerge e se torna pública, onde os atores estão debatendo os assuntos. Por acaso, às vezes, os deputados são religiosos, mas em outros momentos tem deputados que não têm religião alguma, estão lá debatendo. E quando a gente faz essa reconstrução histórica, de 1930 até agora, a gente percebe uma modificação no padrão de ativismo desses atores e também do debate. No primeiro momento, a gente vê que esse debate ocorre no parlamento,
e agora, no período recente, é judicializado, ou seja, vai para o STF que toma a decisão final, como várias coisas que acontecem agora no Brasil, né, recente. Tem a próxima pergunta também sobre o proselitismo. Posso responder essa já? A Paula já falou dela um pouquinho, se você quiser complementar, depois passo a palavra para tudo bem. Fábio Leite. Não, fica à vontade, André, complementando. Pode falar. Bom, essa do proselitismo é que acho que não dá para encarar o ensino religioso como proselitismo. Se você for se inserir nessa seara de proselitismo ou doutrinação, você sempre vai cair que proselitismo ou doutrinação é um tipo de ensino. Então, você está sempre tomando um lado, uma posição, dizendo que o ensino de doutrinação e proselitismo é algo ruim, é algo que não deve ser feito na escola, mas ele está acontecendo. Ele é um ensino confessional. Então, logicamente, ele tem um determinado viés, que é o viés religioso. Então, se a gente for se encaminhar para esse sentido, eu acho que a gente cai sempre naquele debate do Escola Sem Partido, que fala sobre a doutrinação, sobre a neutralidade, e aquilo que a Camila também já tinha comentado, que o Barroso teve uma fala sobre neutralidade escolar, onde é um problema. Ou seja, não existe neutralidade na escola. E se a gente for entrar ainda mais nesse debate sobre doutrinação e proselitismo, você acaba... ou seja, a proposta desses caras, por exemplo, de Escola Sem Partido, é que as famílias têm que ter a sua opção religiosa respeitada pela escola. Ou seja, tu tem 30 alunos numa escola, numa sala de aula, e você tem que respeitar 30 pontos de vista desses atores. Então, isso torna a escola inviável e a função pública da escola, que é a educação, é simplesmente destruída, pulverizada. Então, ela acaba. Então, esse debate, ele simplesmente tem que ser feito de uma outra forma, e não como proselitismo ou não. Ou ensino religioso, ou ensino confessional, que é a proposta, por exemplo, que o Barroso encontrou de tentar debater esse assunto na arena jurídica. O que nosso estudo mostrou, só para completar, é que o modelo que foi derrotado definitivamente é aquele modelo da catequese paroquial. Esse modelo foi... Quer dizer, o que é a catequese? Você ensina a criancinha a rezar, você ensina o Padre Nosso, Ave Maria, você ensina o que fazer para se crismar, você ensina rito. Então, esse modelo foi derrotado. Quer dizer, o ensino, o proselitismo foi equacionado como o ensino catequético. Esse modelo foi derrotado. Mas, de todo modo, ficou o ensino confessional. Então, se você não vai ensinar a rezar e não vai converter, né, como cada um desses atores vão ensinar o quê? O conteúdo ficou extremamente problemático. Se você não vai ensinar a rezar, se você não vai, por exemplo, iniciar na escola uma criança a ser filha de Oxum, se você não vai... o que você vai... Né? Se você não pode fazer isso, se os evangélicos, pelo menos a IURD, é a posição interessante, eles acham que quem ensina doutrina é a família. Eles não, por isso que eles foram contra. A escola não tem que ficar ensinando doutrina religiosa, não tem que ser confessional nesse sentido. Porque quem sabe ensinar é o pastor, a família do pastor. Não dá para um professor ensinar doutrina, vai ensinar tudo errado. Então, os evangélicos, eles acham que é a família que tem que ensinar doutrina e não a escola. Então, o que a escola tem que fazer ao ensinar ensino confessional? Ninguém mais sabe, porque se não é para ensinar doutrina, é para ensinar o quê? Sociedade civil? O que é para ensinar? Ninguém sabe o que é esse ensino. É uma bagunça. Agora vem essa noção também de que a família educa e o professor instrui, ou seja, ele é um técnico que está ali para ensinar, repassar conteúdo sem emitir opinião. Está aí a neutralidade. É isso que está sendo disputado hoje e está em evidência, né, no STF, no Congresso, todo o tempo, enfim. Antes de passar a palavra para o Fábio, só complementando, Paula, a IURD, algo que pode também se levantar nesse posicionamento dela, que ela sabe talvez que ela esteja numa posição desfavorável, né? Assim, em relação a toda a expertise e capilaridade da própria Igreja Católica nesse setor, né, de ensino. Então, quer dizer, não somente o pastor ensina melhor, mas talvez ela esteja em desvantagem, né? Em relação... Sem dúvida, porque quem tem interesse na escola é a Igreja Católica, que sempre teve e sempre foi hegemônica. Então, isso é uma pauta da Igreja Católica.
E o que acontece? Que a Igreja Católica sabe formar professores, ele já tem um currículo meio instituído, tem os elementos para formar professores, os evangélicos não têm, os neopentecostais não têm. É isso. Então, Fábio, passamos para você, a gente está caminhando para o fim para encerrar com o Fábio, pessoal, para a gente não passar muito tempo. Tá ótimo, muito obrigado, vou ser breve. Eu tenho uma pergunta para a Paula, e talvez se der tempo um comentário muito rápido. Mas começando pela pergunta e depois a justificativa, Paula, é mais uma curiosidade histórica, tá? Uma pergunta mais envolvendo a história do ensino religioso no Brasil, né? Que formalmente vem de 34, mas a gente sabe que na prática aconteceu na Primeira República. Mesmo Rui Barbosa defendeu o ensino religioso, mesmo tendo ele sido o autor da norma que diz que o ensino será leigo, né? Ele defendeu o ensino religioso e, pelo que eu contabilizei em pesquisa, pelo menos 7 estados adotaram o ensino religioso na Primeira República, né? O último foi Minas Gerais. E assim, você disse que o ensino religioso sempre foi associado, né, na prática, era o ensino da religião católica. Começando pela pergunta, a minha pergunta é se você sabe se isso foi objeto de debate jurídico ao longo de todas as décadas, né, não, de 34 até 88, se houve uma discussão jurídica sobre o fato de ensino religioso ser ensino da religião católica, porque tudo bem, nós não tínhamos o mesmo pluralismo religioso que nós temos hoje, com o crescimento das igrejas neopentecostais, evangélicas, mas já tinham, não tínhamos só a religião católica no Brasil. E eu queria saber, não sei se você sabe responder, como é que o direito se posicionou a esse respeito, quer dizer, os acadêmicos do direito, enfim, os atores jurídicos, como é que se isso foi colocado como um problema. Agora, a justificativa para a pergunta, eu li um parecer pós-88, né, de um jurista que é bastante conhecido mesmo fora do direito, extremamente conservador, que é o Ives Gandra da Silva Martins, e que no campo religioso eu acredito que seja da Opus Dei, mas eu não tenho certeza. Né? E eu li um parecer dele, onde ele, imediatamente pós-88, né, onde ele, interpretando o dispositivo da Constituição, ele diz que ensino religioso é o ensino da religião católica apostólica romana, ponto final. E é facultativo porque, se você não quiser, não assiste. Né? Bom, é um parecer, vamos lá, risível. Né? Assim, acho que é difícil que alguém apoie, nem ninguém fala sobre isso. Eu encontrei na biblioteca da USP esse parecer. Mas, por outro lado, eu fico pensando, se hoje alguém dissesse que ensino religioso é ensino da religião católica e evangélica, não estaria fugindo muito da realidade, pelo menos aqui do Rio de Janeiro. Se você tiver sorte, pode ter um professor espírita. Se você é espírita, eventualmente tem uma cota assim, para os espíritas, mas é muito pequena. Né? Mas então, vamos lá, o que eu estou querendo dizer é, se o dispositivo fosse, se tivéssemos uma lei dizendo ensino religioso significa o ensino de 2 religiões, a católica e a evangélica. Né? Não seria muito longe da realidade, mas as pessoas estranhariam. Então parece que o direito tem um certo silêncio a esse respeito, porque o dispositivo constitucional parece bastante, porque ele é muito abstrato, as pessoas fazem a leitura que querem, fazem uma leitura democrática. Né? O ensino é facultativo, não está fechado a uma religião, mas na prática está, e eu acho que se o modelo é confessional, tem que estar. Né? Vai acabar tendo que ficar fechado mesmo. É difícil nós pensarmos num modelo que vai contemplar o mesmo número de professores para todas as religiões. Então eu não sei se tivéssemos uma lei, ou se a norma da Constituição fosse o ensino, ao longo da história, né, fosse o ensino religioso, é o ensino da religião católica, se as pessoas iriam estranhar, mas na prática ninguém estranhou pelo que você está falando, né, que o ensino religioso fosse associado com o ensino de uma religião específica, que é o catolicismo. A observação rápida que eu queria fazer, eu peço desculpas se isso eventualmente foi comentado, porque eu não pude assistir desde o início, quando assisti, estava a fala do André, estava no meio da apresentação do André, peço desculpas, parabenizo pelas apresentações, foram ótimas. É que nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas eu acho, já vou dar um spoiler, eu acho que já perdemos o timing, tá? Mas depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi bastante apertada, não só por ser 6-5, mas porque estava 5-5, né? Então aquela situação que tem o voto de Minerva no final, da Carmen Lúcia, um ponto me parece que passou despercebido, e isso poderia permitir um ajuizamento de uma nova ação direta de inconstitucionalidade, não para rediscutir o caráter do ensino religioso, mas a questão do ônus para os cofres públicos, né? A remuneração, que é um problema para a laicidade. Você está pagando um professor para ensinar uma religião específica. Eu acho que não cabe nem no mais dilatado conceito de interesse público. E
com certeza, ao menos mas talvez 2 ministros que se manifestaram pela constitucionalidade do ensino confessional disseram, mas sem ônus para os cofres públicos. Né? Ou seja, se fosse ajuizada uma outra DI agora, imediatamente, mas só para discutir isso, só para dizer, olha, então, já que o Supremo entende que é constitucional, então pelo menos queremos a interpretação conforme da lei, para deixar bem claro que é sem ônus para os cofres públicos. Haveria maioria ali. Agora, já com Nunes Marques e o evangélico que vai vir por aí, que ninguém sabe quem é, eu acho que talvez não seja um bom momento, mas eu acho que essa questão ainda está em aberto. Mas era só essa observação que eu queria fazer. Antes de passar para a Paula, Fábio, o próprio Alexandre, que é quem diverge, né, ele fala preferencialmente gratuito, não oneroso. Né? Quer dizer, ele traz a questão desde o início. Eu ia chutar o Alexandre, mas eu não tinha certeza. É o Alexandre. E no voto do Barroso, o relator, ele fala com todas as palavras, né, que isso onera um sistema de educação já muito combalido, até para o básico de uma grade curricular que tem que ser tida como mínima. Sim, né? sim. Enfim. Mas eu só queria enfatizar quem votou pelo confessional, quer dizer, mesmo teve um ministro e talvez 2, tá? Não tenho certeza se o Gilmar também adotou isso, mas mesmo dizendo que que o confessional é constitucional, mas diz, mas espera lá, com uma restrição, sem ônus para os cofres públicos, né? De todo, a gente ainda poderia argumentar que isso aí é uma maneira de sucatear o magistério, mas, enfim, isso é outra. Se for ter, que se pague, o professor não tem que trabalhar de graça, mas a gente entra em outra discussão. Mas, enfim, Paula, te passo a palavra para... Então, para falar rapidamente, que a pergunta é longa, eu acho que o turning point foi o pluralismo mesmo, foi a Constituição Pluralista de 88, porque a luta foi, evidentemente, a luta contra o ensino público e a favor foi uma disputa desde a Primeira República, né? Foi a questão. Mas aí o debate era entre os seculares e os religiosos. Não estava em questão as outras religiões, porque era absolutamente claro que só tinha uma religião, nem se discutia a possibilidade de existir outra religião. Então, o debate era entre o secular e os religiosos, esse era o debate. Né? Se ia pôr, se ia tirar, não sei o quê, os ateístas contra, os maçons contra. Então, era um debate entre os seculares, digamos, entre aspas, e os religiosos. Eu acho que a coisa se complica quando você diz, não, tudo bem, então pode ficar, mas agora tem que contemplar todo mundo. E como se reconheceu que esse todo mundo é muita gente, aí realmente complicou. Então, o debate mudou de caráter, inclusive afetou a concepção do que é religião e a concepção do que ela é, porque antes era óbvio que era religião. Religião não era religião católica. Né? Então, para o que acontece hoje, eu ainda quero estudar um pouco o que acontece na prática, porque não é só isso que você está dizendo. Acontecem muitas coisas diferenciadas, porque os estados ficaram autônomos para decidir, e os estados chamam uma comissão que tem religiosos e não religiosos para decidir como é que eles vão fazer o material escolar e como é que eles vão formar professores e como é que eles vão dar essa disciplina, que currículos vão dar. Então, eu sei que em São Paulo, quem fez o currículo foram USP e Unicamp. Se juntaram lá os filósofos, os teólogos, os acadêmicos, e fizeram uma espécie de currículo que é uma perspectiva histórico-filosófica do que é religião. Isso é o currículo, não sei se isso está na prática, mas foi essa proposta paulista. A proposta carioca ganhou protestante, tem pastor dando aula no Rio de Janeiro, e tem pastor sendo formado para dar... E eu não sei como são em outros estados, pode ter, sei lá, pode ser que em alguns estados só é afro, eu duvido, porque a disputa entre afro e os pentecostais é muito grande. Então, quando tem, por exemplo, afro dando aula, as pessoas acham que aquilo é macumba e saem da escola. Não querem nem saber de ouvir falar disso aí. Então, é mais complicado. Então, acho que agora eu vou encerrar, não é, Rodrigo? Porque a gente já chegou aqui numa hora, né, interessante. Agradeço mais uma vez, Paula, André, as perguntas, a audiência, Luma pela mediação, Rodrigo, Alcedido pelo convite. Desejo ótima continuidade, né, de evento para vocês. A programação está das mais interessantes. Camila, Paula, André, muito obrigado por terem aceito esse convite que a professora, que eu fiz a professora Camila e a professora Camila fez a vocês. Então, para nós é realmente uma grande alegria e
e assim, trouxe o tema de uma perspectiva que nós não havíamos ainda trabalhado em nossas atividades, né? O Fábio e Jaime, em outro encontro, discutiram essa decisão de uma perspectiva mais jurídica, analisando os votos, né? E trazendo perspectivas também sobre como isso se desenrolaria em termos jurídicos nos estados, né? E agora a gente tem essa visão antropológica também, o que enriquece muito aí a nossa discussão, e certamente é um tema que permanece em aberto, né? Como ficou aqui evidenciado, né? Como os estados e como os municípios vão lidar com esse problema, né? Porque agora tem que se resolver como é que esse ensino vai ser ministrado, né? Então, e fora que também coloca aqui uma discussão sobre a atuação de amicus curiae, né? Realização de audiências públicas, tem tantos desdobramentos, por exemplo, enquanto a professora Paula falava, eu me lembrava de um debate, né, do Charles Taylor com o Jürgen Habermas sobre a necessidade ou não de tradução do discurso religioso, e também a mudança do John Rawls, né, quando passa a admitir que sejam utilizadas razões religiosas, desde que haja razões públicas suficientes para amparar o discurso na esfera pública. Então, acho assim que tem muitos desdobramentos e que certamente precisamos e podemos, né, debatê-los em outras oportunidades, né? Então, mais uma vez, em nome do CEDIRI, muito obrigado, registra aqui a nossa satisfação, né? E pergunto se a Luma tem algum aviso aí para nós sobre o evento. Eu sei que agora às 11 horas começa um GT, então é em outra sala virtual e todos ficam convidados para migrar para lá, como eu vou fazer agora. Luma. Queria simplesmente agradecer a todos, em nome dos discentes aqui presentes, pelas essas apresentações incríveis. Chamo até que foi uma aula, né? Pela quão valiosa foram todas as exposições aqui feitas, tenho certeza que, assim como eu, todos os outros discentes puderam aprender bastante e se interessaram ainda mais em discutir esse tema. Se tivéssemos mais tempo, ficaríamos até às 18, todo mundo aqui com perguntas. Então, eu queria realmente agradecer a todos e deixar um convite para aqueles que quiserem participar dos GTs hoje pelo período da tarde. Amanhã temos o Colóquio Internacional a partir das 14 horas e será realmente muito bom ter a presença de todos que estão conosco aqui hoje. Queria simplesmente deixar meu agradecimento. Obrigada. Sim, sim. Obrigada, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Obrigado. Tchau. À tarde teremos um painel com o Fábio Leite também, que vai moderar um painel muito interessante. Nós já falamos dele aqui no início do evento, então ficam todos convidados também. Valeu, tchau. Um grande abraço.